Meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Dona Maria, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês uma história que marcou para sempre a minha vida e a do meu falecido marido, Sebastião. É uma história de traição, dor e sobrevivência que aconteceu aqui mesmo no interior de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, onde nasci e me criei. Peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seus comentários, porque histórias como essa precisam ser ouvidas e compartilhadas para que outros não passem pelo que passamos. Era o ano de 1995. Eu tinha 48 anos na época e o Sebastião, meu marido de 30 anos de casamento, tinha 52. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante na Ladeira do Rosário, uma daquelas casas coloniais de Ouro Preto, com paredes grossas de pedra e janelas azuis que eu mesma pintava todo ano antes do carnaval. O Sebastião trabalhava nas minas de ferro da região e eu cuidava de uma pequena pensão para turistas que vinham conhecer as igrejas históricas da cidade. Nossa vida era simples, mas éramos felizes. Tínhamos 3 filhos. A Marina, que na época estava com 28 anos e morava no Rio de Janeiro trabalhando como secretária. O João Pedro, de 25 anos, que tinha se formado em engenharia na UFMG e trabalhava numa mineradora em Belo Horizonte. E o nosso caçula, o Rafael, de 22 anos, que sempre foi o xodó da casa, o filho que mais tempo ficou conosco. O Rafael era um rapaz bonito, inteligente, mas sempre teve um jeito meio diferente dos irmãos. Enquanto a Marina e o João Pedro eram trabalhadores e responsáveis desde pequenos, o Rafael sempre foi mais sonhador, mais ambicioso. Ele estudou administração na Universidade Federal de Ouro Preto e sempre falava que queria ser rico, que não queria viver a vida simples que nós levávamos. Mãe, a senhora e o pai merecem coisa melhor. Ele dizia, um dia eu vou dar uma vida de luxo para os senhores. Nós achávamos bonito essa preocupação dele, mas sempre falávamos que o que tínhamos já era suficiente. A casa era nossa, quitada com muito suor do Sebastião. A pensão dava para nos sustentar bem, e nossa maior riqueza era ter os 3 filhos formados e encaminhados na vida. Mas o Rafael não pensava assim. Ele sempre quis mais. Foi em março de 1995 que as coisas começaram a mudar. O Rafael tinha arranjado um emprego numa empresa de consultoria em Belo Horizonte e estava morando lá há uns 6 meses. Ele vinha nos visitar todo fim de semana, sempre muito elegante, com roupas caras, um relógio dourado no pulso que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntávamos onde tinha arranjado dinheiro para aquelas coisas, ele dizia que estava ganhando bem no emprego novo. Pai, mãe, vocês não vão acreditar nas oportunidades que estão aparecendo para mim. Ele dizia, os olhos brilhando de uma forma que me dava um aperto no coração. Conheci umas pessoas muito influentes, pessoal que trabalha com investimentos, negócios grandes. Eles querem me ajudar a crescer na vida. O Sebastião, sempre desconfiado, franzia a testa. Cuidado, meu filho. Dinheiro fácil geralmente vem com um problema junto. Não é dinheiro fácil não, pai. É inteligência, é saber aproveitar as oportunidades. O Senhor sempre foi muito conservador, mas o mundo mudou. Hoje em dia, quem não arrisca não tem nada. Eu não gostava daquele papo, mas o Rafael era nosso filho, e uma mãe sempre quer acreditar no melhor dos seus filhos. Se inscrevam no canal para não perder o restante dessa história que vai chocar vocês, porque o que aconteceu depois foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. As visitas do Rafael foram ficando mais espaçadas. De todo o fim de semana, passou para uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Quando vinha, sempre estava com pressa, falando ao celular o tempo todo, usando palavras que eu não entendia. Portfólio, investimentos, sociedade.
Ele tinha comprado um carro importado, uma BMW preta, que deixava todos os vizinhos de boca aberta quando ele estacionava na nossa rua estreita de pedras. Meu Deus, Rafael, de onde saiu dinheiro para esse carro? E perguntei numa dessas visitas em maio: Mãe, eu já falei que estou indo bem nos negócios. Aliás, eu queria conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Nós nos sentamos na sala, na mesma mesa de madeira onde fazíamos todas as refeições em família desde que os meninos eram pequenos. O Rafael abriu uma pasta de couro e tirou uns papéis de dentro. Pai, mãe, eu quero ajudar os senhores. Vocês já trabalharam muito na vida, merecem descansar. Eu arranjei um negócio muito bom, um investimento que vai render muito dinheiro para toda a família. Que tipo de investimento? E perguntou o Sebastião, sempre direto. É um fundo de investimento, pai. Uns sócios meus montaram uma empresa que trabalha com aplicações de alto rendimento. Eles garantem um retorno de 3% ao mês. 3%! Vocês estão entendendo? Se os senhores investirem R$ 100.000, vão receber 3.000 todo mês, sem fazer nada. Eu e o Sebastião nos entreolhamos. R$ 100.000 era mais dinheiro do que nós tínhamos visto junto na vida toda. Meu filho, nós não temos R$ 100.000, eu disse rindo nervosa. Vocês têm sim, mãe. Vocês têm essa casa, que vale pelo menos R$ 150.000 no mercado atual. E o pai tem o FGTS, a aposentadoria que vai sair logo. Somando tudo, vocês conseguem facilmente R$ 200.000. Você está falando em vender a nossa casa? E o Sebastião perguntou incrédulo. Não exatamente vender. É fazer uma coisa inteligente. Os senhores podem usar a casa como garantia para pegar um empréstimo, investir esse dinheiro e, com o rendimento, pagam o empréstimo e ainda sobra muito dinheiro. Em 2 anos, vocês vão ter condição de comprar uma casa muito melhor, numa cidade maior, perto de mim. Conversamos a noite toda. O Rafael mostrou papéis, contratos, falou de pessoas importantes que tinham investido e estavam ganhando muito dinheiro. Ele falava com tanta convicção, tanta certeza, que chegou um momento em que eu quase acreditei. Deixa eu pensar, meu filho, disse o Sebastião. Negócio assim não se decide de uma hora para outra. Pai, a oportunidade não vai ficar aberta para sempre. Meus sócios só estão aceitando pessoas da família mesmo, por confiança. Se os senhores demorarem muito para decidir, podem perder a chance. Naquela noite, depois que o Rafael foi embora, eu e o Sebastião ficamos acordados até tarde conversando. Ele estava desconfiado, mas eu, como mãe, queria acreditar no filho. Sebastião, o menino estudou, se formou, está bem de vida. Talvez a gente deva confiar nele. Maria, você não acha estranho ele ter aparecido com todo esse dinheiro do nada? E esse papo de 3% ao mês? Isso não existe, mulher. Se existisse, todo mundo seria rico. Mas ele é nosso filho, Sebastião. Por que ele ia querer nos prejudicar? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Por que um filho prejudicaria os próprios pais? Eu não conseguia imaginar uma resposta para isso. Como eu estava enganada, comentem aí embaixo o que vocês acham que aconteceu e não esqueçam de se inscrever no canal porque essa história está só começando e o que vem pela frente vai deixar vocês sem palavras. Passaram-se 2 semanas sem notícias do Rafael. Ele não atendia o telefone, não respondia às mensagens que mandávamos pela Marina. Começamos a ficar preocupados, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele. Foi quando, numa quinta-feira de manhã, ele apareceu na nossa porta com o rosto sério e 2 pessoas que nunca tínhamos visto antes. Pai, mãe, esses são meus sócios, o Dr. Fernando e a doutora Cláudia. Eram 2 pessoas muito bem vestidas. Ele de terno e gravata, ela de um conjunto social elegante. Falavam com aquele jeito educado de gente da cidade grande,
sempre chamando a gente de senhor e senhora, sempre elogiando nossa casa, nossa cidade. Seu filho falou muito dos senhores, disse o doutor Fernando, sorrindo e apertando a mão do Sebastião. Ele é um rapaz muito inteligente, muito comprometido. Por isso, decidimos estender essa oportunidade de investimento para a família dele. A doutora Cláudia abriu uma pasta cheia de documentos e começou a explicar o negócio. Falava de rendimentos garantidos, de lastro em commodities, de diversificação de portfólio. Usava palavras bonitas que eu não entendia, mas que soavam importantes. O mercado está muito aquecido agora, ela dizia, e nosso fundo está captando recursos apenas de pessoas selecionadas. É uma oportunidade única. Eles ficaram na nossa casa o dia todo, almoçaram conosco, elogiaram minha comida, contaram histórias de outros clientes que tinham ficado ricos investindo com eles. O doutor Fernando mostrou fotos no celular de casas luxuosas, carros importados. Falou de uma senhora de Belo Horizonte que tinha investido R$ 200.000 e hoje recebia R$ 10.000 por mês de rendimento. Se os senhores decidirem hoje mesmo, disse a doutora Cláudia, eu posso garantir que vão entrar no fundo com condições especiais, graças à indicação do Rafael. O Sebastião estava claramente desconfortável, mas eu, Deus me perdoe, estava começando a me deixar levar. Via meu filho ali, bem vestido, confiante, ao lado daquelas pessoas importantes e pensava, talvez seja mesmo uma oportunidade única. Nós precisamos pensar, disse o Sebastião firme. Claro, claro, disse o doutor Fernando. Mas não demorem muito. Semana que vem já pode ser tarde demais. Eles foram embora naquela tarde, mas o Rafael ficou. Naquela noite, ele fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Chorou na nossa frente. Pai, mãe, eu só quero ajudar os senhores. Vocês fizeram tanto por mim, me deram educação, me criaram com tanto amor. Agora que eu tenho condição de retribuir, vocês não confiam em mim. Ver meu filho chorando partiu meu coração. Não é isso, meu amor, eu disse abraçando ele. É que é uma decisão muito importante, muito dinheiro. Mãe, eu garanto para a senhora. Com a minha própria vida, eu garanto que os senhores não vão se arrepender. Se alguma coisa der errado, eu assumo toda a responsabilidade. Eu pago tudo de volta para os senhores. Foi essa promessa que me convenceu. Meu próprio filho garantindo com a vida dele que nada daria errado. Como uma mãe pode duvidar de uma promessa dessas? No dia seguinte, sexta-feira, fomos ao banco. O gerente, seu Antônio, que nos conhecia há mais de 20 anos, ficou preocupado quando explicamos o que queríamos fazer. Seu Sebastião, Dona Maria, vocês têm certeza disso? Usar a casa como garantia para investir num negócio que vocês não conhecem? É com nosso filho, seu Antônio, eu disse. E ele garantiu que não tem risco. O gerente balançou a cabeça, mas fez o que pedimos. No final do dia, tínhamos R$ 200.000 na conta. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida. O Rafael ficou radiante, me abraçou, beijou o pai, disse que éramos os pais mais corajosos e inteligentes do mundo. Na segunda-feira, ele levou todo o dinheiro. Em 30 dias, vocês vão receber os primeiros R$ 6.000 de rendimento. Ele prometeu, assinando um papel que dizia que se responsabilizava por tudo. 30 dias se passaram. Nada de Rafael, nada de dinheiro. 60 dias, 90 dias. O telefone dele só dava caixa postal. Fomos até Belo Horizonte, no endereço da empresa que ele tinha dado. O prédio existia, mas nunca tinha existido empresa nenhuma com aquele nome lá. Foi a Marina quem nos trouxe a notícia terrível num domingo de dezembro. Ela tinha contratado um detetive particular para procurar o irmão e descobriu que o Rafael estava morando no Rio de Janeiro, num apartamento de luxo em Copacabana, com uma mulher bem mais velha que ele, muito rica, que bancava todos os luxos dele, mãe, pai
Ele aplicou o golpe em várias famílias. A polícia está procurando ele. Aquelas pessoas que vieram aqui eram golpistas profissionais. O mundo desabou na nossa cabeça. Comentem aí o que vocês fariam no nosso lugar. E se inscrevam no canal porque o próximo capítulo vai mostrar como fomos parar no penhasco, literalmente, e como o Sebastião tomou a decisão mais desesperada da nossa vida. Meus queridos que estão acompanhando essa história dolorosa, obrigada pelos comentários do capítulo anterior. Muitos de vocês perguntaram como não desconfiamos antes, e eu entendo a curiosidade. Mas quando é seu próprio filho, quando você criou aquela criança no colo, é muito difícil imaginar que ela seria capaz de uma traição tão covarde. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor façam isso agora, porque infelizmente essa história fica ainda mais trágica. Depois que a Marina nos contou a verdade sobre o Rafael, eu e o Sebastião entramos numa depressão profunda. Não era só o dinheiro que tínhamos perdido, era a confiança. Era a certeza de que conhecíamos nosso próprio filho. O Sebastião, que sempre foi um homem forte, de repente parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele ficava sentado na varanda, olhando para o vale, sem falar nada por horas. 30 anos trabalhando naquela mina, ele murmurava, quebrando pedra sob o sol quente, respirando poeira para dar estudo para os meninos, para conseguir comprar essa casa tijolo por tijolo. E meu próprio filho, eu tentava consolá-lo, mas como consolar alguém quando você mesmo está partida por dentro? A notícia se espalhou rapidamente por Ouro Preto, que é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Os vizinhos vinham falar conosco, alguns para nos apoiar, outros só para mexericar mesmo. Dona Conceição, da casa ao lado, que nunca foi muito chegada comigo, não perdeu a oportunidade. Eu sempre achei que aquele menino tinha alguma coisa estranha, muito metido a importante para ser filho de gente simples como vocês. Essas palavras doíam mais que um soco no estômago. Gente simples. Como se ser simples fosse defeito, como se ser honesto e trabalhador não valesse nada neste mundo. O pior de tudo era que o banco começou a cobrar o empréstimo. Todo mês chegava uma carta lembrando que devíamos R$ 8.000 de prestação. R$ 8.000, mais do que o Sebastião ganhava na mina em 2 meses. Em 3 meses de atraso, eles já estavam ameaçando tomar nossa casa. Foi em janeiro de 1996 que recebemos a primeira visita oficial. 2 homens de terno, muito sérios, bateram na nossa porta numa terça-feira de manhã. Seu Sebastião Silva, Senhora Maria Silva, somos do departamento jurídico do banco. Viemos falar sobre o empréstimo em atraso. Eles se sentaram na nossa sala, na mesma mesa onde o Rafael tinha nos convencido a assinar aqueles papéis malditos. Explicaram que tínhamos 60 dias para quitar a dívida ou a casa seria leiloada. Mas vocês não entendem, eu disse, tentando não chorar. Nós fomos enganados pelo nosso próprio filho. Perdemos todo o dinheiro num golpe. Sentimos muito, senhora, disse um deles, sem demonstrar sentimento nenhum. Mas o contrato foi assinado pelos senhores. A responsabilidade é de vocês. Tentamos vender a pensão, tentamos pegar empréstimo com parentes, mas nada dava certo. Quem tinha dinheiro para nos emprestar R$ 200.000? E mesmo que conseguíssemos alguns milhares, não seria suficiente. Foi nessa época que começaram a chegar cartas estranhas. Cartas sem remetente, escritas à mão com ameaças. Vocês sabem demais sobre o Rafael. Cuidado para não acontecer nada com vocês. Outras diziam, parem de procurar por ele, senão vão se arrepender. O Sebastião ficou revoltado com essas cartas. Que diabos nós sabemos? Nós é que fomos enganados, mas eu comecei a ficar com medo. Percebi que havia carros estranhos parados na nossa rua, pessoas que nunca tinha visto antes, observando nossa casa.
Numa quinta-feira, quando fui ao mercado do seu João comprar mantimentos, a dona Aparecida, que trabalhava lá há anos, me puxou para um canto. Dona Maria, cuidado! Uns homens vieram aqui perguntando sobre vocês, querendo saber os horários que a senhora sai de casa, se vocês recebem visitas. Meu coração gelou. Que tipo de homens? Homens estranhos, não eram daqui de Ouro Preto. Falavam diferente, com um sotaque do Rio de Janeiro. Um deles tinha uma cicatriz no rosto. Naquela noite contei tudo para o Sebastião. Ele ficou pensativo por um longo tempo, depois disse uma coisa que me arrepiou toda. Maria, eu acho que nosso filho se meteu com gente muito perigosa. E agora eles acham que nós sabemos de alguma coisa que pode prejudicar eles. Mas nós não sabemos nada, Sebastião. Eles não sabem que nós não sabemos. Para eles, nós somos os pais do Rafael. E pais sempre sabem dos negócios dos filhos. Comentem aí embaixo o que vocês acham que devíamos ter feito nessa situação. Ir para a polícia? Tentar fugir? E não esqueçam de se inscrever no canal, porque a situação vai ficar muito mais perigosa. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma segunda-feira de março. Eu estava estendendo roupa no quintal quando ouvi o portão bater. Pensei que fosse algum hóspede da pensão, mas, quando fui ver, eram 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Um era alto e magro, com uma cicatriz no lado direito do rosto. Certamente um dos homens que a dona Aparecida tinha visto. O outro era mais baixo, robusto, com o jeito de quem estava acostumado a brigar. Dona Maria? E perguntou-o da cicatriz sorrindo, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, sou eu. Nós somos amigos do Rafael. Ele mandou a gente vir aqui conversar com os senhores. Meu coração começou a bater forte. O Rafael? Vocês sabem onde ele está? Sabemos sim. Ele está bem, não se preocupe. Mas ele tem um recadinho para dar para os senhores. Podemos entrar? Eu não queria deixar aqueles homens entrarem na minha casa, mas também não queria provocar eles. Meu marido não está em casa, eu menti. O Sebastião estava no quarto, descansando depois do turno da madrugada na mina. Não tem problema, o recado é simples, disse o homem baixo, forçando a entrada. O Rafael quer que os senhores parem de procurar por ele. Parem de falar dele para outras pessoas. Parem de mexer no vespeiro. Mas nós não estamos procurando ele, eu disse, tremendo. Nós não sabemos nem onde ele está. É melhor mesmo não saberem, disse o da cicatriz. E é melhor esquecerem que ele existe, para o próprio bem dos senhores. Foi então que o Sebastião apareceu na sala, ainda de pijama, mas com uma expressão determinada no rosto. Quem são vocês? O que querem na minha casa? Os 2 homens se entreolharam. O baixo levou a mão para dentro do paletó, num gesto que me fez pensar no pior. Seu Sebastião, né? Nós somos amigos do seu filho. Viemos dar um recado. Que recado? Seu filho se meteu numa situação complicada. Ele deve dinheiro para pessoas muito perigosas. E essas pessoas acham que vocês sabem onde ele está. Nós não sabemos nada. O Sebastião gritou. Esse maldito nos enganou e desapareceu. Calma, seu Sebastião, disse o da cicatriz. Nós acreditamos nos senhores, mas outras pessoas podem não acreditar. Por isso, nós viemos dar um conselho de amigo. Saiam da cidade por um tempo. Façam uma viagem, visitem parentes, sei lá. Deem tempo para os ânimos esfriarem. E se não sairmos? Perguntou o Sebastião, desafiador. Os 2 homens sorriram, mas não era um sorriso amigável. Seu Sebastião, os senhores parecem pessoas inteligentes. Tenho certeza de que vão tomar a decisão certa. Eles foram embora, mas deixaram no ar uma ameaça que nem precisava ser dita em palavras. Naquela mesma noite fizemos as malas. Decidimos ir para a casa da Marina, no Rio de Janeiro, até as coisas se acalmarem, mas não deu tempo. Na madrugada de terça-feira, acordamos com um barulho estranho no quintal. O Sebastião se levantou devagar, foi até a janela e olhou para fora.
voltou pálido como um fantasma. Maria, tem 3 homens no nosso quintal. Eles estão mexendo no nosso carro. Olhei pela janela e vi 3 vultos na escuridão. Um deles estava embaixo do capô do nosso Volkswagen 1987, que era nosso único meio de transporte. Eles estão sabotando o carro, sussurrou o Sebastião. Ficamos em silêncio, esperando eles irem embora. Depois de uns 20 minutos, os vultos desapareceram. De manhã, o Sebastião tentou ligar o carro. Nada, nem fazia barulho. Cortaram os freios, ele disse depois de olhar embaixo do carro. Se a gente tentasse descer a serra para ir embora da cidade, a gente ia ter um acidente. Foi aí que entendemos que não éramos apenas ameaçados. Éramos prisioneiros na nossa própria cidade. A situação ficou insustentável. Todos os dias chegavam cartas anônimas, telefonemas mudos, carros estranhos passavam devagar na frente da nossa casa. Os vizinhos começaram a nos evitar, com medo de se envolverem nos nossos problemas. Foi numa quinta-feira que o Sebastião tomou uma decisão desesperada. Maria, nós vamos sair daqui hoje, de qualquer jeito. Mas como, Sebastião? Eles estão vigiando a gente. Eu tenho um plano, mas você vai ter que confiar em mim. Ele me contou o plano e eu achei loucura. Mas estávamos numa situação de desespero e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. O plano era sair de casa de madrugada a pé pela trilha dos fundos que levava ao alto da serra. De lá, descemos pelo outro lado da montanha, onde o compadre dele, o Zé da Silva, morava numa fazenda isolada. O Zé podia nos levar de caminhão para Belo Horizonte, de onde pegaríamos um ônibus para o Rio. Na sexta-feira, às 3 da manhã, saímos de casa pela última vez. Levamos apenas 2 sacolas com roupas e os documentos. Deixamos tudo para trás: a casa, a pensão, os móveis, as recordações de uma vida toda. A trilha era íngreme e escura. Eu tropeçava nas pedras, me arranhava nos galhos, mas continuava caminhando. O Sebastião ia na frente, me ajudando nos trechos mais difíceis. Já estava amanhecendo quando chegamos ao ponto mais alto da serra. Era um lugar chamado Morro da Cruz, de onde se via toda a cidade de Ouro Preto lá embaixo, com suas igrejas e casas coloniais ainda dormindo na bruma da manhã. Foi lá, naquele lugar alto e isolado, que encontramos nosso filho. Se vocês acham que essa história já estava tensa, esperem para ver o próximo capítulo. Comentem o que acham que aconteceu quando encontramos o Rafael no meio da serra. E se inscrevam no canal, porque o que vem agora vai deixar vocês sem fôlego. Queridos seguidores, obrigada por continuarem acompanhando essa história que está marcada na minha alma para sempre. Muitos comentários perguntaram se realmente era nosso filho no topo da serra, e infelizmente era assim. O que aconteceu naquele amanhecer no Morro da Cruz foi o momento mais chocante e doloroso da minha vida. Por favor, se inscrevam no canal e compartilhem, porque histórias como essa precisam servir de alerta para outras famílias. Quando chegamos ao topo do Morro da Cruz, o sol estava nascendo por trás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa. Era uma manhã bonita, daquelas que em outras circunstâncias eu teria parado para contemplar. Mas, naquele momento, meu coração estava apertado de medo e cansaço. O Sebastião estava a alguns metros à frente, quando de repente parou e ficou imóvel como uma estátua. Pensei que ele tinha visto algum animal selvagem, uma onça ou uma cobra, que às vezes apareciam naquela região da serra. Sebastião, o que foi? Perguntei, ofegante. Ele não respondeu, apenas apontou para uma das grandes pedras que formavam um círculo natural no topo do morro. Foi então que eu vi. Rafael estava ali, sentado numa pedra como se estivesse nos esperando. Vestia uma camisa social azul, calça jeans escura,
Sapatos sociais que certamente custaram mais do que o Sebastião ganhava em um mês. Tinha o cabelo cortado de forma moderna, usava um relógio dourado que brilhava na luz da manhã. Parecia um homem bem-sucedido, um executivo em férias, contemplando a paisagem. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão do seu rosto. Não era surpresa por nos ver ali. Era como se ele soubesse exatamente que nós iríamos aparecer naquele lugar, naquele horário. Bom dia, pai. Bom dia, mãe, ele disse, com uma voz calma que me deu arrepios. O Sebastião demorou alguns segundos para conseguir falar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa para vocês. Saindo de casa às 3 da madrugada, subindo a serra na escuridão, muito perigoso para pessoas da idade de vocês. Havia algo diferente no jeito dele falar. Uma frieza que eu nunca tinha notado antes, ou talvez nunca tinha querido notar. Nós estamos fugindo por sua causa. Eu explodi, não conseguindo me conter. Homens estranhos vieram na nossa casa, nos ameaçaram, sabotaram nosso carro. Tudo por causa dos seus negócios sujos. Rafael suspirou como se estivesse lidando com crianças teimosas. Mãe, vocês complicaram tudo. Era para ser simples. Vocês perdiam o dinheiro no investimento, eu desaparecia. Vocês ficavam com raiva de mim, mas seguiam suas vidas. Ninguém precisava sair prejudicado além de vocês. Além de nós? E o Sebastião repetiu incrédulo. Você está falando como se a gente fosse o problema. Vocês são o problema, pai. Vocês não souberam ficar quietos. Foram falar com o detetive, foram fazer escândalo na cidade, foram procurar pela polícia do Rio. Chamaram atenção desnecessária. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele era o menino que eu tinha carregado no colo, que eu tinha levado para a escola todos os dias, que chorava no meu ombro quando outros meninos implicavam com ele? Rafael, nós somos seus pais. Eu gritei. Nós te criamos, te amamos, fizemos tudo por você. E eu agradeço por isso, mãe. De verdade. Por isso que eu não queria que chegasse a esse ponto. Que ponto? E perguntou o Sebastião. E eu percebi pelo tom da voz dele que ele tinha entendido algo que eu ainda não tinha compreendido. Rafael se levantou da pedra e caminhou até a beira do precipício. Lá embaixo, uns 200 metros de queda, havia rochas pontiagudas e uma vegetação densa. Vocês sabem demais. E as pessoas para quem eu trabalho não gostam quando alguém sabe demais. Nós não sabemos nada. Eu implorei. Nem onde você está morando, nem com quem você anda. Vocês sabem os nomes das pessoas que vieram na casa de vocês. Vocês viram os rostos delas. Vocês podem identificar elas numa delegacia. Foi então que entendi. Os olhos se encheram de lágrimas quando compreendi que meu próprio filho tinha nos levado até ali não para nos ajudar, mas para... Você vai nos matar? Sussurrei. Rafael fechou os olhos por um momento como se estivesse sentindo dor. Eu não quero, mãe. Deus sabe que eu não quero. Mas vocês não me deixaram escolha. O Sebastião deu um passo na direção do Rafael. Você não vai encostar um dedo na sua mãe, moleque. Pai, não torna as coisas mais difíceis do que já são. Foi então que outros homens saíram de trás das pedras. 3 homens, incluindo os 2 que tinham ido na nossa casa. Eles tinham nos seguido, ou melhor, eles sabiam exatamente para onde estávamos indo, porque o Rafael tinha planejado tudo. Desculpa, Dona Maria, seu Sebastião, disse o da cicatriz. Mas vocês ouviram coisas que não deviam ter ouvido. Comentem aí embaixo o que vocês fariam nessa situação desesperadora. E, por favor, se inscrevam no canal porque o que aconteceu depois foi a decisão mais corajosa e, ao mesmo tempo, mais desesperada que o Sebastião tomou em toda a sua vida. O homem da cicatriz fez um sinal para os outros 2, que começaram a caminhar na nossa direção. Eu me agarrei no braço do Sebastião, tremendo de pavor. Por favor, implorei para o Rafael. Nós somos seus pais. Nós te amamos. Eu sei, mãe.
e eu amo vocês também. Mas amor não paga dívida com gente perigosa. O Sebastião, de repente, se colocou na minha frente, me protegendo com o próprio corpo. Espera aí, ele disse, dirigindo-se aos homens. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero saber uma coisa do meu filho. Pode falar. Pai, todo esse tempo desde pequeno, quando você dizia que nos amava, quando fazia desenhos para o Dia dos Pais, quando chorava no colo da sua mãe, tudo era mentira? Rafael demorou para responder. Pela primeira vez naquela manhã terrível, eu vi uma expressão humana no rosto dele, como se por um momento o filho que eu conhecia tivesse voltado. Não era mentira, pai. Naquela época era verdade. Mas as pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Quando você cresce e vê que há um mundo muito maior lá fora, você entende que o amor da família não paga as contas. O amor da família não tem preço, Rafael. Tem sim, pai. Tem sim. E vocês vão descobrir isso agora. Os homens estavam se aproximando. Era questão de segundos para que chegassem até nós. O precipício estava às nossas costas. Não tínhamos para onde fugir. Foi então que o Sebastião fez algo que eu jamais vou esquecer. Ele me pegou pela mão, me olhou nos olhos com uma intensidade que me assustou e sussurrou: Maria, você confia em mim? Sebastião, o que você vai fazer? Você confia em mim ou não? Eu confio. Então, segura na minha mão e não solta por nada neste mundo. Ele se virou para o Rafael e gritou: Você quer nos matar, moleque? Então você vai ter que viver com isso pelo resto da vida. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o Sebastião me puxou com força e saltou do precipício, me levando junto. Eu gritei, o vento cortou meu rosto. Vi o céu e as pedras girando ao meu redor. Pensei que íamos morrer. Pensei que aqueles eram os últimos segundos da minha vida. Mas o Sebastião tinha calculado tudo. Uns 30 metros abaixo da borda do precipício havia uma saliência na rocha, coberta de vegetação densa. Nós caímos ali, nos galhos de uma árvore grande que crescia grudada na parede da montanha. Machucamos muito. Eu quebrei 2 costelas e o Sebastião deslocou o ombro, mas estávamos vivos. A vegetação tinha amortecido nossa queda. Ficamos ali, na saliência, ofegantes, sem conseguir acreditar que tínhamos sobrevivido. Lá em cima, ouvíamos vozes. Eles morreram, dizia uma voz que eu reconheci como sendo do Rafael. Tem certeza? Perguntava outro. Olha a altura dessa queda. E essas pedras lá embaixo. Ninguém sobrevive a isso. Vamos descer para verificar os corpos. Não precisa. Com essa vegetação toda, vai ser impossível achar os corpos. E mesmo que ache, depois de alguns dias, os animais selvagens, melhor deixar como está. Ficamos em silêncio absoluto, mal ousando respirar. Depois de uns 20 minutos, não ouvimos mais vozes. Eles foram embora, sussurrou o Sebastião. E agora? Perguntei. Agora, Maria, nós estamos oficialmente mortos. E é assim que tem que ser. Como assim? Se eles acham que nós morremos, eles vão parar de nos procurar. Nós podemos recomeçar nossas vidas em outro lugar, com outros nomes. Foi assim que começou nossa nova vida. Uma vida como pessoas que oficialmente não existiam mais. Se vocês acham que foi difícil até aqui, esperem para saber como é viver como fantasma no próprio país. Comentem o que acham da decisão do Sebastião. E se inscrevam no canal porque os próximos capítulos vão mostrar como conseguimos sobreviver fingindo que estávamos mortos. Meus queridos seguidores, obrigada pelos comentários emocionados do capítulo anterior. Muitos perguntaram como conseguimos sair daquela saliência na rocha e outros ficaram chocados com a frieza do Rafael. Infelizmente, a realidade às vezes é mais cruel que qualquer ficção. Se ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque este capítulo vai mostrar como é viver como fantasma no próprio país, sem documentos, sem identidade, sem existir oficialmente. Ficamos naquela saliência por quase 6 horas,
esperando ter certeza de que os homens tinham ido embora. O Sebastião estava com o ombro deslocado e eu sentia uma dor terrível no peito a cada respiração por causa das costelas quebradas. Mas estávamos vivos e naquele momento isso era tudo o que importava. Maria, sussurrou o Sebastião, nós vamos ter que descer por aqui mesmo. Não podemos voltar pelo caminho de cima. Olhei para baixo e vi que ainda havia uns 100 metros de descida íngreme até chegar ao vale. A parede da montanha era coberta de vegetação, mas também tinha muitas pedras soltas e trechos perigosos. Sebastião, eu não vou conseguir. Estou machucada, estou com medo. Você vai conseguir, sim. Nós vamos descer devagar, com cuidado. Eu vou na frente, testando onde é seguro pisar. A descida levou quase 3 horas. Eu escorregava, me arranhava nos galhos, chorava de dor e de medo, mas o Sebastião estava sempre ali, me orientando onde colocar os pés, onde me segurar. Várias vezes pensei que não íamos conseguir, que íamos cair e morrer de verdade dessa vez. Quando finalmente chegamos ao vale, era meio da tarde. Estávamos num lugar completamente isolado, longe de qualquer estrada ou casa. A vegetação era densa, tinha um riachozinho correndo entre as pedras e não se ouvia nenhum som de civilização. Onde nós estamos? Perguntei exausta. Do outro lado da serra, no vale do Ribeirão Três Pontes. Meu avô me trazia aqui para pescar quando eu era menino. Tem uma estradinha de terra que leva até a fazenda do compadre Zé, uns 5 quilômetros rio abaixo. Começamos a caminhar pela margem do Ribeirão. Eu mancava. O Sebastião segurava o braço contra o corpo por causa do ombro deslocado. Mas continuávamos andando. Não tínhamos escolha. Foi quase noite quando finalmente vimos a luz da casa do Zé da Silva. Era uma fazendinha simples, com algumas vacas, galinhas, uma horta. O Zé era compadre do Sebastião há mais de 20 anos, desde quando trabalhavam juntos na mina. Quando batemos na porta, o Zé não acreditou no que via. Sebastião, Maria, o que aconteceu com vocês? Vocês estão um horror. Contamos tudo para ele. O golpe do Rafael, as ameaças, a fuga, o encontro no penhasco. O Zé ficou em choque. Meu Deus do céu. O Rafael fez isso mesmo? Aquele menino que brincava aqui no terreiro quando era pequeno? O Rafael que a gente conhecia morreu, compadre, disse o Sebastião. Aquele homem no penhasco era um estranho. O Zé nos acolheu, cuidou dos nossos ferimentos, nos deu comida e um lugar para dormir. Mas na manhã seguinte, ele veio com uma notícia que confirmou nossos piores medos. Compadre, eu liguei o rádio cedinho para ouvir as notícias de Ouro Preto. Eles estão falando que vocês dois desapareceram. Dizem que encontraram vestígios de sangue no Morro da Cruz, que provavelmente vocês caíram do precipício. Já tem bombeiros procurando os corpos no vale. Era oficial. Sebastião Silva e Maria Silva estavam mortos para o mundo. E agora? Eu perguntei, sentindo um vazio no estômago. Agora nós somos outras pessoas, respondeu o Sebastião. Pessoas que nunca existiram. O Zé nos ajudou muito naqueles primeiros dias. Ele tinha um primo em Montes Claros que trabalhava com documentação, um homem que fazia serviços especiais para pessoas que precisavam de uma segunda chance na vida. Em troca de R$ 5.000, dinheiro que o Zé emprestou para nós, conseguimos certidões de nascimento, carteiras de identidade e CPFs novos. Eu virei Ana Santos, nascida em Januária, Minas Gerais. O Sebastião virou José Santos, nascido na mesma cidade. Éramos um casal de imigrantes que tinha vindo do norte de Minas para trabalhar no sul do estado. Comentem aí embaixo o que vocês acham dessa decisão de assumir identidades falsas e se inscrevam no canal porque viver com documentos falsos é mais complicado do que parece. O primeiro lugar onde fomos morar foi Poços de Caldas, uma cidade grande o suficiente para ninguém reparar em 2 desconhecidos,
mas pequena o suficiente para conseguirmos trabalho sem muitas perguntas. O Sebastião conseguiu emprego numa construção civil. Eu comecei a trabalhar como diarista em casas de família. Era uma vida completamente diferente de tudo que conhecíamos. Morávamos num quartinho alugado num bairro popular. Não tínhamos quase nada, além das roupas do corpo. Mas aos poucos fomos nos organizando. O mais difícil era o lado emocional. Eu chorava todos os dias, lembrando da nossa casa em Ouro Preto, da nossa vida, dos nossos filhos. Sim, porque a Marina e o João Pedro também achavam que nós tínhamos morrido. Eles fizeram nosso velório, nosso enterro, choraram nossa morte. Sebastião, será que a gente não deveria procurar a Marina e o João Pedro? Contar a verdade para eles? Não, Maria. Se eles souberem que estamos vivos, eles vão querer nos ajudar, vão fazer perguntas, vão chamar atenção. E se o Rafael descobrir, ele tinha razão. Era melhor que nossos filhos bons continuassem achando que estávamos mortos do que correrem o risco de se envolverem nos negócios sujos do irmão. Passaram-se 6 meses. Eu e o Sebastião estávamos nos adaptando à nova vida. Ele tinha sido promovido a encarregado na construção. Eu tinha conseguido um emprego fixo numa casa de família muito boa, que me tratava quase como da família. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo de novo. Era uma terça-feira de setembro. Eu estava voltando do trabalho quando vi um homem conhecido parado na esquina da nossa rua. Era um dos homens que tinha nos ameaçado em Ouro Preto, o baixo e robusto. Meu sangue gelou. Como ele tinha nos encontrado? Entrei correndo em casa e contei para o Sebastião. Tem certeza de que era ele? Tenho certeza. Não é um rosto que se esquece. Então, eles descobriram que não morremos. Naquela mesma noite fizemos as malas de novo, deixamos Poços de Caldas e fomos para Ribeirão Preto, em São Paulo. Depois de 3 meses lá, tivemos que fugir de novo porque um vizinho começou a fazer muitas perguntas sobre nosso passado. Assim foi nossa vida pelos próximos 2 anos. Fugindo de cidade em cidade, mudando de identidade, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo de sermos descobertos. Moramos em Uberlândia, em Uberaba, em Franca, em Passos. Nunca ficávamos mais de alguns meses no mesmo lugar. O Sebastião envelhecia rapidamente. O cabelo ficou completamente branco. Apareceram rugas profundas no rosto. Ele perdeu muito peso. Eu também não era mais a mesma mulher. Vivia tensa, assustada, dormia mal, tinha pesadelos constantemente. Não é vida isso, Maria, ele disse numa noite, em Passos, nossa 5ª cidade em 2 anos. A gente está só sobrevivendo, não está vivendo. Mas o que podemos fazer? Eu não sei, mas alguma coisa tem que mudar. A gente não pode viver fugindo para sempre. Foi então que recebemos uma notícia que mudou tudo. O Zé da Silva conseguiu nosso contato através de um conhecido e nos telefonou com uma informação bombástica. Compadre, o Rafael foi preso. Preso? Como assim? Saiu no jornal de Belo Horizonte. Ele foi preso numa operação da Polícia Federal. Estava envolvido numa quadrilha de estelionato que aplicava golpes em vários estados. Pegaram ele com a mulher rica do Rio, mais uns 10 comparsas. Pela primeira vez em 2 anos, eu senti uma pontinha de esperança. E os homens que nos perseguiam? Pelo que fala no jornal, a quadrilha toda foi desarticulada. Prenderam mais de 20 pessoas. Será que finalmente nossa perseguição tinha acabado? Será que podíamos parar de fugir? Se inscrevam no canal e comentem o que acham que fizemos depois dessa notícia, porque o próximo capítulo vai mostrar a decisão mais difícil que tivemos que tomar: continuar sendo pessoas que não existem ou tentar recuperar nossas verdadeiras identidades. Meus queridos seguidores, chegamos ao último capítulo dessa história que mudou para sempre minha vida e a do meu falecido marido Sebastião. Obrigada por terem acompanhado essa jornada dolorosa, mas que precisa ser contada.
Muitos nos comentários perguntaram se conseguimos recuperar nossas vidas, se voltamos para Ouro Preto, se reencontramos nossos filhos. Por favor, se inscrevam no canal e compartilhem essa história, porque ela mostra como as decisões de um filho podem destruir uma família inteira, mas também como o amor verdadeiro pode nos dar forças para sobreviver ao impossível. Depois que soubemos da prisão do Rafael, passamos semanas discutindo o que fazer. Estávamos morando em Passos, numa casinha alugada no bairro São Francisco, eu trabalhando como costureira numa fábrica de roupas e o Sebastião como porteiro num condomínio. Éramos Ana e José Santos há quase 3 anos e essas identidades já faziam parte de nós. Maria, disse o Sebastião numa noite de novembro, nós precisamos tomar uma decisão. Ou a gente aceita que Sebastião e Maria Silva morreram para sempre, ou a gente tenta recuperar nossas vidas. Mas como, Sebastião? Nós estamos oficialmente mortos. Nossos filhos fizeram nosso enterro. Como é que a gente explica que ressuscitou? Era uma questão complicada mesmo. Imaginem vocês como é que 2 pessoas que estão mortas há 3 anos aparecem de repente dizendo que estão vivas. Quem ia acreditar numa história dessas? O Sebastião estava determinado. Eu quero morrer sendo Sebastião Silva, não José Santos. Eu quero ser enterrado ao lado dos meus pais no cemitério de Ouro Preto, com meu nome verdadeiro na lápide. Ele tinha razão. Por mais que nossa nova vida fosse tranquila, não era nossa vida de verdade. Nós éramos fantasmas de nós mesmos. Foi então que decidimos procurar ajuda profissional. Com o dinheiro que tínhamos economizado, contratamos um advogado em Belo Horizonte, Dr. Carlos Mendes, especialista em casos complicados. Contamos toda a história para ele, mostramos nossos documentos verdadeiros que tínhamos guardado, explicamos sobre o golpe do Rafael, sobre as ameaças, sobre nossa morte forjada. É um caso muito complexo, disse o Dr. Carlos. Mas não é impossível. Vocês terão que se apresentar voluntariamente à Polícia Civil, contar toda a verdade, passar por perícia médica para comprovar que são realmente vocês e provavelmente enfrentar processo por uso de documentos falsos. E nossos filhos? Como ficaria nossa situação com eles? Isso é uma questão pessoal, Dona Maria. Legalmente, vocês vão ter que explicar por que fingiram estar mortos durante 3 anos. Mas se foi por legítima defesa, por medo da vida, a justiça pode entender. Decidimos enfrentar. Em dezembro de 1999, nos apresentamos na delegacia de Belo Horizonte. Foi um choque para todos. Os policiais não acreditaram no primeiro momento. Acharam que éramos 2 malucos querendo se passar por pessoas mortas. Só depois da perícia médica, da comparação de digitais, de exames de DNA, é que confirmaram que éramos realmente Sebastião e Maria Silva. A notícia se espalhou rapidamente. Casal que morreu em acidente ressuscita após 3 anos. Era a manchete dos jornais. Nossa história virou notícia em Minas Gerais inteira. O mais difícil foi o reencontro com a Marina e o João Pedro. Eles ficaram em choque. Não sabiam se ficavam felizes por nós estarmos vivos ou revoltados por termos os deixado sofrer nossa morte durante 3 anos. Como vocês puderam fazer isso conosco? Perguntou a Marina chorando. Nós passamos 3 anos de luto, fazendo missa para as almas de vocês, visitando o cemitério, sofrendo todos os dias. Minha filha, eu tentei explicar, nós não tivemos escolha. Se vocês soubessem que estávamos vivos, poderiam ter sido ameaçados também. O João Pedro estava revoltado. O Rafael destruiu nossa família 2 vezes. Primeiro com o golpe, depois obrigando vocês a fingirem que estavam mortos. Comentem aí embaixo como vocês reagiriam se descobrissem que seus pais fingiram estar mortos por 3 anos,
E, por favor, se inscrevam no canal porque o final dessa história vai emocionar vocês. A adaptação não foi fácil. Legalmente tivemos problemas. Fomos processados por uso de documentos falsos. Mas o juiz entendeu que foi em estado de necessidade e nos deu apenas serviço comunitário. O banco que tinha emprestado o dinheiro garantido pela nossa casa executou a dívida e perdemos definitivamente nossa casa em Ouro Preto. Mas o pior era a situação com o Rafael. Ele estava preso em Ribeirão das Neves, condenado a 12 anos de prisão por estelionato e formação de quadrilha. Durante meses, ele se recusou a nos receber na cadeia. Quando finalmente aceitou uma visita, foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Então vocês não morreram, foi a primeira coisa que ele disse, sem mostrar nenhuma emoção. Não, Rafael. Sobrevivemos à queda e passamos 3 anos fugindo por causa dos seus crimes. Sinto muito. Não era para ter acontecido assim. Era para ter acontecido como, filho? Você ia mesmo nos matar? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava diferente, mais fraca, como se finalmente tivesse caído a máscara de frieza. Eu não sei, mãe. Eu estava tão envolvido naquela vida, tão desesperado para impressionar aquelas pessoas que perdi o controle de tudo. Quando vi vocês no penhasco, por um momento, eu realmente pensei que seria mais fácil se vocês desaparecessem. Mais fácil para quem? Para mim. Sempre para mim. Eu só pensava em mim. Foi a primeira vez que ele demonstrou arrependimento real. Chorou na minha frente, pediu perdão, disse que sabia que nunca poderia ser perdoado pelo que tinha feito. Filho, eu disse, segurando a mão dele através das grades. Eu te perdoo, mas perdoar não significa que posso esquecer. Você destruiu nossa família, nossa vida, nossa confiança. Isso vai ficar marcado para sempre. Saímos da cadeia naquele dia sabendo que aquela seria a última vez que veríamos o Rafael. Não como nosso filho, pelo menos. Aquela pessoa na cadeia era um estranho que havia nascido do nosso filho, mas que não era mais ele. Os anos que se seguiram foram de reconstrução. Voltamos a morar em Minas Gerais, numa cidade pequena perto de Ouro Preto, onde conseguimos alugar uma casinha simples. O Sebastião voltou a trabalhar na construção civil. Eu voltei a costurar. Aos poucos, fomos recuperando nossa dignidade, nossa paz. A Marina e o João Pedro foram nos perdoando com o tempo. Entenderam que tínhamos feito o que achávamos necessário para sobreviver. Hoje, eles me visitam regularmente, trazem os netos para conhecer a vovó que ressuscitou. O Sebastião morreu em 2018, de causas naturais, aos 75 anos. No final da vida, ele costumava dizer: Maria, pelo menos eu morri sendo eu mesmo, não José Santos. O Rafael cumpriu 8 anos de cadeia e foi solto por bom comportamento em 2007. Soube que ele mora em São Paulo, que se casou, que tem filhos, mas nunca mais procurou a gente. Talvez seja melhor assim. Hoje, aos 78 anos, moro sozinha numa casa simples, mas que é minha. Recebo minha aposentadoria, cuido da minha hortinha, faço crochê para vender na feira. Não é a vida que eu sonhei quando era jovem, mas é uma vida honesta, uma vida verdadeira. A história que contei para vocês nesses 5 capítulos mostra como as escolhas de uma pessoa podem afetar toda uma família. Mostra como a ambição desmedida pode transformar um filho amoroso num estranho perigoso. Mas também mostra que o amor verdadeiro, como o que eu e o Sebastião tínhamos um pelo outro, pode superar qualquer adversidade. Se vocês tiraram alguma lição dessa história, por favor compartilhem nos comentários. Se conhecem famílias passando por situações parecidas, compartilhem essa história para que eles vejam que é possível sobreviver, que é possível recomeçar, mesmo depois de perder tudo. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Obrigada por terem ouvido minha dor, minha luta, minha vitória. Se inscrevam no canal,
porque em breve vou contar outras histórias da minha vida, outras lições que aprendi nesses 78 anos de caminhada. E lembrem-se sempre, por mais escura que seja a noite, por mais alto que seja o penhasco, sempre há uma forma de sobreviver quando se tem amor verdadeiro ao lado. O Sebastião me ensinou isso quando me pegou pela mão e saltou comigo naquele precipício. Não foi um salto para a morte, foi um salto para uma nova vida. Que Deus abençoe todos vocês e que nunca precisem passar pelo que nós passamos. Mas se passarem, lembrem-se, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há amor, há força para recomeçar. Um grande abraço da Vovó Maria e até a próxima história.